os nossos comentários aqui costumam ter voz, né? E aí a gente dá a opção pra pessoa falar. Se você quiser falar. Não, na verdade, o que rolou ali foi uma coisa assim que poderia ter sido resolvido de uma forma tranquila. Na real, ele lançou a candidatura dele. Eu sempre observei os posts dele. Teve muitas coisas que ele postou que eu concordava assim, ao longo do tempo. Ele criou meio que um movimento e tal, de maçonaria e tal. E eu achava legal algumas ideias que ele tinha, propagava, algumas coisas eu achava meio extremistas também. Sim. E assim, cara, a gente vai mudando, a gente vai entendendo mais com o tempo e vai mudando com a nossa forma de pensar com o mundo. A gente vai evoluindo e pensando melhor, mudando a nossa linha de pensamento. Mas ali, cara, o que rolou foi que ele lançou recentemente uma pré-candidatura a deputado distrital, eu acho, né, do Distrito Federal, e ele colocou lá um post e falou assim, da seguinte forma, pelo conservadorismo, não sei o que, da família cristã, algo assim, pelo conservadorismo cristão, acho que era isso, conservadorismo cristão. Era tipo o mote da campanha dele. Sim. Só que o partido dele era um partido liberal. O partido dele tem a sigla e é considerado partido liberal, PL. Aí eu fui e botei assim, mas conservadorismo num partido liberal, e botei uma interrogação e botei uma carinha do emoji assim. Eu fiz um questionamento, pode até ter soado com um tom de ironia. Sim. Soou com um tom de ironia, mas assim, quando uma pessoa se coloca no ambiente público, está se lançando ao candidato, ela tem que estar sujeita a questionamento. Exatamente. Eu fiz um questionamento, não fiz um questionamento desrespeitoso. Sim. Eu escrevi exatamente isso. E ele falou assim, escreveu assim, ele falou uma coisa feia, né? Falou até da minha mãe. Ele falou assim, eu tô nesse partido porque até a tua mãe lançar um novo, um conservador pra eu entrar. Ele falou isso. Mas ele sabe a tua história, será? Então, até então ele não sabia. Ele não sabia a minha história. E aí, cara, meu Deus, as pessoas quando viram aquilo começaram a comentar. Falaram, cara, você não pode falar assim da mãe dele, você não sabe quem é a mãe dele. Eu fui e falei, cara, o que a minha mãe tem a ver com isso? O que tem a ver? Eu tô te fazendo um questionamento, eu repliquei dizendo... a minha mãe pelo amor de Deus, que conservadorismo é esse que ataca os outros? Não é conservadorismo, né? É agressividade. Cara, partido da agressividade. Bom, mas enfim. Foi equivocada essa resposta aí. Foi muito equivocada. Eu achei que ele nem teve a ideia de querer macular a memória da minha mãe. Não foi essa intenção, porque ele não me conhecia. Exatamente. Só que ele foi totalmente deselegante, pô. Principalmente pra um cara que quer ser... me esqueci agora, uma pessoa que vai exercer uma atividade pública, né? Sim, sim. De governo. Então, tipo assim, aí ele foi deselegante, respondeu dessa forma pra mim e tal. E aí, cara, eu peguei o post dele, peguei esse post, printei e botei nos meus stories. Falei, galera, de Brasília, esse cara que tá vindo candidato a deputado distrital aí na região de vocês, e eu tô querendo só mostrar pra vocês o comportamento dele. Pra mim, esse comportamento não é o comportamento de um pastor, ainda mais um cristão. Né? E eu não sei o que é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem uma memória, pô, importante. Minha mãe foi uma missionária. Antes dele pensar em ser crente, a minha mãe já tava aí ganhando almas pra Jesus e tal, e trabalhando no reino e tal. Então, assim, calhou de pegar um cara que tinha uma mãe que era uma mãe conhecida. Ele falou da minha mãe, porque ele tem essa prática meio que de falar da mãe dos outros, né? A tua mãe, quando a tua mãe. Ele já vi ele fazendo isso outras vezes. Mas eu não tenho absolutamente nada contra ele. Ele fez isso. Foi eu que fui lá no post dele, mas fui criticá-lo de uma forma. Como um cidadão, não fui criticar ele, não fui criticá-lo, na verdade, fui fazer um questionamento. Que aí ele entendeu como uma crítica e aí me atacou. Não te chamou no privado? Me chamou no privado? Me chamou e me ofendeu. Eu não vou dizer o que ele disse, mas me ofendeu no privado. Meu Deus do céu. Tá lá no meu inbox, ele me ofendeu e tal, falou um monte de coisa pra mim. E eu respondi pra ele em tons, continuei respondendo elegante. Falei, cara, você que ofendeu a memória da minha mãe, você que mencionou essa situação sem necessidade nenhuma. Eu te fiz um questionamento, cara, totalmente respeitoso e você foi agressivo comigo. Você que tá sendo desrespeitoso comigo. Porque ele foi lá, ele viu o meu post, porque eu marquei ele. Eu fiz o post e marquei ele. Aí ele foi no inbox e falou algumas coisas pra mim lá, que eu não vou citar aqui, mas... E aí ficou. Coisas lindas, aí provável, coisas né? lindas. Coisa tipo, David, você é um abençoado. Coisas conservadoras e respeitosas. Mas aí depois passou-se um tempo, ele foi e postou alguma coisa a respeito do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes estava maltratando um eleitor, um cara do Bolsonaro que foi fazer questionamento ao Ciro, que era bolsonarista. E ele foi e botou lá, não pode ser questionado, que não sei o que e tal. Aí foi mais uma pessoa, falou, inclusive... e aí não foi nem você, né? Foi lá e me mencionou de novo. Tá. Aí ele foi e escreveu
De novo, mano. Ele foi falando, não, eu falei só que eu esperava até que a mãe dele criasse um partido pra eu votar, mas eu não sabia quem era, que ele era, tipo, que ele era... E disse pra ele que ele era um babaca, uma coisa desse tipo que ele escreveu lá. Aí eu perdi um pouco a linha, eu fui lá e escrevi, falei, mano, não vou falar aqui, eu falei pra ele. Eu escrevi publicamente pra ele. Mas é que, na verdade, mas eu não fui, assim, deselegante. Eu só disse pra ele o seguinte, falei, cara, eu não respeito isso aí que você carrega, não acho que isso aí é cristianismo, não acho que tem nada a ver com Jesus, e eu acho que tu é um formador de babacas. Foi o que eu falei. Por estar falando isso. Então, assim, mas, cara, eu não sou muito treteiro, não. Eu não gosto de treta, não. Principalmente na internet. Sim. Entendeu? Porque vai acabar, cara, que um dia eu posso encontrar com ele e ele não ser nada daquilo e ele vê que eu também não sou nada disso que ele pensava. É isso aí. Mas por causa da forma da escrita, como você escreve um pro outro, a coisa vai tomando uma proporção. Cada um tem a interpretação na mente que tem para um texto. Não, ainda mais... O WhatsApp tá aí pra prova disso. Isso aí, ainda mais texto, né? Tu escreve no maior amor, a pessoa lê com ódio. Tu lê com ódio porque no dia dela tá com ódio. Não, mas escreve... Mas as pessoas entendem o que elas querem entender. Também. Entendeu, mano? Tem um dia que a pessoa, tu vai falar uma coisa, a pessoa vai entender porque ela quer treta. Exatamente. Meu, o que tu tá falando aí? Ela vai querer entrar numa com você porque ela tá afim de treta. Então, isso aí. Cara, no fundo, não adianta. As pessoas vão querer entender aquilo que elas querem entender. Eu não conheço ele e eu não consumo conteúdo dele. Eu vi coisas específicas, né? E eu não curto muito também. Não tô falando da pessoa dele porque eu não conheço, mas o que ele faz, a forma que ele faz, na verdade, da questão de falar sobre traição, de pastores e tal, né? Acho que a forma que ele faz eu acho equivocada. Esse é quem que a gente tá falando do... Anderson Silva. Anderson Silva. Ele, tipo assim, eu acho que se ele tivesse tão preocupado, primeiro, sei lá, minha cabeça, tá? Eu posso estar errado, mas acho que ele deveria procurar o pastor, o corpo docente da igreja, falar, ó, esse pastor de vocês aí tá traindo a esposa assim, 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 o que vocês vão fazer? E aí depois, se não rolar nada, expõe o cara, sabe? Mas eu acho que... Ele não apura, ele não procura saber se é verdade, ele só expõe e pronto, né? Eu acho que ele pega muito pesado, né? Eu vejo muitos pastores já falando nisso, que ele deveria tratar a mesa, né? Quando é um assunto pastoral, assim, ele deveria tratar a mesa com os pastores lá e tal. Mas eu concordo com ele, eu já vi muita coisa que eu achei maneiro, que eu falei, caraca, maneiro isso aí. Já vi muita coisa que ele fez que eu achei bacana com relação a meio que dar uma de denunciar mesmo e tal, de ser essa coisa de denunciar. Eu só acho que às vezes passa um pouco do ponto. Mas eu acho que ele tem um pouco de razão. Né? E aí quando você denuncia alguém que o cara não fez nada? Aqui no Brasil tem muito isso, né? Você tá ainda num processo de acusação e já é sentenciado pela opinião pública. Eu só acho perigoso você generalizar um problema pros pastores, ainda mais sexual. Que pode ter ou pode não ter, entendeu? Então... Eu acho que cada caso é um caso. Generalizar, exatamente, né, generalizar. Tem muita gente séria, mano. Exatamente. Tem muita gente séria e desconhecida. Exatamente. Pastores estão aí fazendo trabalho seríssimo, conheço vários. Tem um aqui